Boa noite na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu, o pastor Walterson Madureiro, estamos aqui para estudar o livro de Apocalipse. Estou aqui juntamente com o nosso amado irmão, o diácono Rafael, saudando vocês. Graça e paz a todos, boa noite. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Estejamos aí juntinhos aí para aprender. Hoje o capítulo 1 de Apocalipse, né, pastor? Vamos aqui estar aqui dando uma abertura do livro, um resumo que nós iremos fazer. Seja bem-vindo, fica juntinho conosco aí. E quem quiser pode fazer algumas perguntas, pode escrever perguntas embaixo aí a respeito do capítulo 1, que nós, assim que possível, poderemos responder. É isso aí. Então, hoje vai ser simplesmente uma aula assim, introdutória. Nós vamos fazer um estudo introdutório, não vamos assim aprofundar acerca das questões, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, já relembrando também mesmo do que nós já estudamos há dias atrás. Nós estudamos no capítulo 2 de Daniel, depois estudamos o capítulo 7 e depois o capítulo 9. E é sempre bom estar sempre estudando esses dois livros, sendo Apocalipse e Daniel, para ter uma compreensão assim mais ampla acerca de tudo. E nós vamos adentrar um pouco nesse livro de Apocalipse, o qual para muitos até mesmo acha que é um livro enigmático, um livro que não é de difícil compreensão para muitos, mas na verdade nós temos que entender que Deus ele fez com que o livro de Apocalipse viessem a chegar ao nosso conhecimento. Ele revelou a João para que nós um dia pudéssemos entender. E essa é a vontade de Deus. E bem-aventurado, né, como está escrito no capítulo 1, verso 3, aqui está dizendo: bem-aventurado é aquele que lê, ou se que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, você que está nos ouvindo é um bem-aventurado, e nós vamos continuar nessa bem-aventurança, começando esta semana, e daí vamos continuar aí para frente. E que temos a dizer, diácono Rafael, concernente à revelação, porque o que é revelação, vamos dizer assim, para eles, o que significa o Apocalipse, no caso? Pastor, basicamente, a palavra Apocalipse, né, significa tirar da sombra, né, aquilo que foi revelado. E o nome do livro Apocalipse, no caso em inglês, já Revelation, né, dá-se pelo fato de ser a primeira palavra do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não é esse livro místico que muitas pessoas pensam, difícil de interpretação, quase que impossível de se entender, onde gera muita polêmica. Eu não vejo tudo isso no livro do Apocalipse. Eu me conforto, né? Nós temos que nos confortar com o que foi revelado e o que não foi revelado. Exatamente. Nós não podemos pegar o livro do Apocalipse e querer entender coisas que o livro não está explicando, né? Um exemplo básico, né? O livro do Apocalipse fala das duas testemunhas, e as pessoas às vezes ficam querendo saber quem são essas duas testemunhas. Dão o nome de Elias, Moisés, Enoque, Elias. Porém, a mensagem ali não é sobre quem são as duas testemunhas, é a respeito do que eles vão fazer. Então, nós temos que concentrar exatamente no propósito do livro. E aquilo que não foi revelado, nós temos que nos confortar. O importante foi revelado. Então, o livro do Apocalipse é um livro de revelação. Aquilo que foi revelado para nós, e exige realmente uma humildade muito grande para também se ler, entender. Uma vaidade intelectual tem levado muitos teólogos a trazer muitas heresias e interpretações que realmente não são bíblicas. Então, por isso que aos poucos nós vamos estar falando aqui de alguns pontos, né, pessoal? E aí, na verdade, nós vamos tem que entender ou procurar entender
Apocalipse e também a palavra de Deus é à luz do que a palavra de Deus nos orienta. Vamos dizer assim, 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, está dizendo assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, as coisas de Deus, o discernimento é espiritual. Uma pessoa natural, por mais intelectual que seja, se ela não tem o Espírito de Deus, ela não vai compreender. Eu vejo que muitas vezes tem pessoas que querem entender o livro de Apocalipse, quer buscar uma compreensão à luz do seu entendimento intelectual, à luz das letras, e aí traz muita confusão, como nós nos vemos nos dias de hoje, porque a palavra de Deus, ela procura sempre ser simples. O Senhor Jesus, ele disse no capítulo 11 de Mateus, ele disse assim: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Então, é os pequeninos. Então, nós temos que ter bastante humildade para compreender a palavra de Deus. E sempre tem que ter uma dosagem de fé, não é mesmo, Diácono? Uma dosagem de fé. Porque se não tiver fé, não tem como acreditar nas coisas que muitas vezes são simples. Aí, para ter uma melhor compreensão do livro de Apocalipse, tem essas escolas, tem as 3 ou 4 escolas, vamos dizer, as mais conhecidas, que dá a sua interpretação. Uma crê que, como a preterista, já acha que já se cumpriu e assim por diante, mas no livro de Apocalipse tem o seu período histórico, tem aquilo que vai se cumprir, tem aquilo que realmente está se cumprindo, vamos dizer assim, mas nós temos que entender que tem que ser espiritual para discernir. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que venha nos dar esclarecimento acerca desse importante livro, e é a vontade de Deus, né? Então, nós vemos aí acerca dessas 3 escolas, quer mencionar algumas delas? Sim, tem a preterista, né, que ela afirma que o livro do Apocalipse profecias já se findou na igreja primitiva, né? E tem a escola histórica, que acredita que o livro está sendo progressivamente se cumprindo as profecias, né? E tem a escola futurista, que acredita que, no caso, é o que nós defendemos, que acredita que os 3 primeiros capítulos aconteceram no período histórico na igreja primitiva, né? No momento, na época em que estava sendo escrito o livro, e a partir do capítulo 4, pós o arrebatamento da igreja. Nós vemos 20 vezes a palavra igreja até o capítulo 3, até o final do capítulo 3, 20 vezes é mencionada a palavra igreja. No capítulo 4, até o último capítulo, que é o 22, não existe a palavra igreja. E não menciona igreja em momento algum, a não ser os santos que retornam com Cristo. Mas não está mais como igreja, mas santos, ou seja, aqueles que já partiram com Cristo. Então, o livro do Apocalipse está dividido, e para se entender o livro do Apocalipse, o próprio capítulo 1 dá as dicas que nós estaremos lendo aqui. Então, preste muita atenção, que nós vamos ler alguns versículos que ele mesmo vai explicar realmente o propósito do livro do Apocalipse. E interessante também, porque, na verdade, com o passar dos tempos, vai surgindo novas escolas. Nós temos aí a milenista, que nós vemos renomados homens de Deus aí, teólogos até, com essa ideia amilenista. E no caso presbiteriano, nós vemos aí, que defende muito essa tese, né, Dias Gomes e assim, e tem muitos presbiterianos que seguem isso. Então, o amilenismo. Então, nós vemos que, ao ponto que, às vezes, eles até afirmam que, além de nós sermos, defendendo também a tese do dispensacionalista, que é o futurista também, que quase se encaixa aí, mas, sobretudo, nós vemos que temos que ser flexível, porque, na verdade, a palavra de Deus,
ela tem a história, mas ela não é só história. Ela tem muitas coisas que mostra que são símbolos, mas não é só o símbolo. Então nós temos que ter muita humildade e se procurar. Mas de qual nós somos defensor de dessa tese ou outra? Nós somos da Bíblia e pedimos ao Espírito Santo que nos dê essa revelação. Porque nós temos que estudar ao ponto de sermos sensíveis e pedindo sempre ao Senhor para defendermos a nossa posição com fé e com muita lealdade. Porque eu acho tão triste, Diácono Rafael, quando nós encontramos pessoas assim que não sabem em que crer. E fica assim, todo perdido, não sabe, e às vezes até cai naquele ponto de duvidar de tudo. Mas não pega uma posição. Mas nós temos que crer verdadeiramente que nós temos a mente de Cristo. Nós temos que o Espírito Santo vai revelar e vai nos dar paz concernente quando nós começamos a estudar seriamente a palavra de Deus. O Senhor vai nos dar paz e dar compreensão. Então, nós estamos estudando aqui de uma forma assim, bastante simples, mas pedindo ao Espírito Santo que possa te esclarecer cada vez mais. Vamos começar a ler, então, o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, o capítulo número 1, a partir do verso 1. Vamos ler a palavra de Deus, está dizendo assim, Paulo chama... Estou aqui em Coríntios, saí aqui do capítulo 1 de Apocalipse. Ok, capítulo 1 de Apocalipse. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, verso 1, está dizendo assim, a revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer pelo seu anjo, as enviou e a notificou a João, o seu servo, o qual testificou da parte de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê, os que ouvem as palavras destas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando vem essa questão do tempo estar próximo, se já estava próximo nos dias do Senhor Jesus, ou nos dias de João, vamos dizer assim, já estava próximo, imagina nos nossos dias, né, Diácono? Exatamente, pastor. A própria mensagem de Cristo, nós vemos ali em Mateus 24, ele sempre, Mateus 24, em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, em Lucas 17, ele sempre estava alertando a igreja a vigiar, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora da volta de Cristo. E que nós tenhamos uma posição que brevemente nós contemplaríamos a iminente volta de Cristo. Então a igreja sempre esperou a volta de Cristo. Então quando nós vemos para a igreja, não muito recente, um tempo recente, décadas passadas, nós vimos uma igreja que esperava a volta de Cristo. Se nós olharmos para as músicas, os louvores que eram cantados nas igrejas há alguns anos atrás, era um músico que falava da volta de Jesus, que mencionava sempre o amor, como o apóstolo Paulo fala, a volta de Cristo. E nós vivemos um tempo hoje que é muito difícil nós ouvir uma mensagem sobre a volta de Cristo. É muito raro. Eu faço um desafio a você que está aí nos ouvindo, qual foi a última vez que vocês ouviram falar da volta de Cristo, uma mensagem da volta de Cristo? Provavelmente há muito tempo. Então, essa mensagem não é uma comum mensagem, uma mensagem comum que veio desde a igreja primitiva e a própria Bíblia nos ensinando. Então, essa breve volta é um alerta à volta de Cristo, que ela vai ser iminente, qualquer hora. Ninguém sabe no dia nem a hora. Então, nem os apóstolos, nem o apóstolo João, que teve a revelação do Apocalipse, não sabia.
do dia nem a hora, mas ser breve. Breve significa se prepara. Se prepara. A igreja tem que se preparar, sempre. Porque nós vivemos uma época de pandemia e muitas vítimas, muitas pessoas morreram, servos de Deus faleceram com essa pandemia, outras pessoas que não conheceram a Cristo também faleceram. Para essas pessoas, Jesus já voltou. Então, nós temos que estar sempre preparados para a volta de Cristo. É bem lembrado aí, até nessa semana nós perdemos aí a nossa muito amada, a missionária Cícera, que estive com ela várias vezes. Quantas vezes nós rimos, nós louvamos a Deus, adoramos ao Senhor. Tivemos alguns momentos muito felizes, muito alegre, mas ela partiu para o Senhor. Como disse o diácono Rafael, para ela, realmente, Jesus já veio. Então, isso é uma verdade, tem pegado muita gente de surpresa. Eu vi assistindo uma reportagem, quando um jovem, um médico até mesmo, não era médico, um enfermeiro, mas trabalhando com muita vontade e já com os projetos e planos, comprou um apartamento, tinha comprado um apartamento recentemente e estava pensando em desfrutar até dos bens adquiridos, quando de repente não estava não tinha assim uma vida de risco, não era uma pessoa obesa, não era uma pessoa enferma, mas ficou enfermo e se foi. Ele não esperava de maneira nenhuma partir, né? Então, para ele, como o diácono bem disse, Jesus já veio. E agora, está preparado ou não, mas Jesus já veio. Aqui no verso 3, que está dizendo, bem-aventurado é o que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa é uma das primeiras bem-aventuranças que fala no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse contém 7 bem-aventuranças, 7 bênçãos realmente para aqueles que creem. Então, 7 bem-aventuranças. Então, nós temos aí no capítulo 1, verso 3, temos também no capítulo 14, verso 13, temos também a bem-aventurança também no 16, capítulo 16, verso 15, 19, verso 9, 20, capítulo 20, verso 6, 22, verso 7 e 14. Então, fala das bem-aventuranças. Isso é maravilhoso. É um livro que, na verdade, nos aconselha a guardar as coisas que nela estão escritas. Então, não é só um livro informativo, mas ele é um livro que doutrina. Eu até veio uma das linhas de interpretação, eles chegam a dizer que, por exemplo, que os preteristas, os personalistas, acham que o livro de Apocalipse é só profético e não tem uma mensagem para hoje, para agora. Eu acho que a pessoa que falou isso se enganou muito, porque o livro de Apocalipse ele é exortativo também, ele é um livro que realmente nos doutrina e nos norteia, não é mesmo, Jack? Exatamente. Quando Jesus nos exorta, né, nós vamos ver nas 7 igrejas, as exortações, ela é válida enquanto nós estivermos aqui. Então, nós aprendemos com a exortação da igreja, nós vamos falar sobre ela. E, infelizmente, pastor, nós entramos na última década com uma facilidade muito grande de você fazer uma teologia. E aí as faculdades de teologia, elas adotaram o mesmo sistema secular das teses, né, individuais. Então, você pega aí uma sala de teologia com 70 alunos, e aí você pega os temas, principalmente os escatológicos, e aí cada um traz uma tese diferente, sobre um entendimento diferente sobre determinado assunto. Isso traz uma heresia muito grande, porque não há uma definição, cada um define da forma que quer. E quando você coloca, que também tem surgido bastante, sobre o simbolismo do Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro literal e simbólico, não alegórico, e muitos defendem a alegoria, que aí ela vai abrir um leque maior ainda para a boa interpretação,
Mas o simbolismo ele é limitado no Apocalipse. O simbolismo ele não é aberto por total. E existe uma teologia onde que eles acreditam que o Apocalipse é totalmente simbólico, que a volta de Cristo não é literal, né? Nós vimos aqui sobre a volta de Cristo, nós vimos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 9, que está escrito assim, ó, dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viesse subir. Então, nós vemos aqui o anjo falando da volta de Cristo sendo totalmente literal, porque foi da mesma forma que foi visto subir. E Zacarias 14, nessa passagem, Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos estavam no Monte das Oliveiras, e Zacarias 14 fala que Jesus voltaria no Monte das Oliveiras, e Apocalipse 19 revela também que Jesus voltaria no Monte das Oliveiras. Então, nós temos que saber o que é literal, o que é simbólico. A volta de Cristo é literal e o simbolismo, por exemplo, o livro do Apocalipse, ele significa, ele tem que ser lido com uma forma literal, até que a interpretação ela vai violar os princípios da retórica, ou seja, quando ela cair por exemplo, a besta, Apocalipse 13, a besta surgiu do mar. Então, aí nós vemos ali que o mar já é simbólico, o mar fala de povos, né? Então, aí nós entendemos essa simbologia, mas o mar sendo povos, a interpretação ela está dentro da Bíblia. Nós vemos que essa relação entre mar e povos, a Bíblia também, no Antigo Testamento, menciona várias vezes. E tem o simbolismo inanimado ou animado para uma determinada questão moral, né? Por exemplo, o lobo representa o ganancioso, né? A ovelha representa a pessoa branda, né? A pomba representa a paz, o cetro e representa desde o poder. Gênesis, né, o dragão já, exatamente. já Então, representa Satanás. Exatamente. Essas simbologias, a própria Bíblia dá respaldo para isso. Nós não podemos sair por aí qualquer interpretação. Então é assim que nós temos que entender. Não existe essa teologia nova, nós temos que tomar muito cuidado com ela, né, pastor? Isso, exatamente isso. E, na verdade, o livro de Apocalipse, como toda a palavra de Deus, ela se respalda. A linguagem bíblica, ela vem de Gênesis, Apocalipse. O Senhor vem nos ensinando. Assim como o livro de Apocalipse, ele é, vamos dizer, aquele grande rio ou lago aonde desemboca todas as vertentes, todas as profecias, todas as promessas, tudo vai finalizar, vai definir em Apocalipse. Então, o Apocalipse, ele é onde é a conclusão de todas as coisas, é a conclusão de tudo. Então, nós temos que pedir sempre ao Espírito de Deus para que possa, assim, esclarecer, dar entendimento acerca destas verdades. E o livro de Apocalipse, ele é pertinente, ele é para hoje, é para agora, é para esse momento. Então, nós estamos vivendo esses dias. E aí, como para nós termos assim, uma ampla compreensão, quando nós estudamos Daniel, ele, principalmente, né, sobre as 70 semanas, ele começa a contar ali a história de Israel. Ele vai contando a história de Israel, mostrando a história de Israel, o seu sofrimento, porque Daniel ele estava preocupado, como nós demos na semana passada, acerca do que iria passar com o povo dele. Apocalipse é um livro em que vai dar esclarecimento também, além do que vai acontecer com o povo de Israel, mostra também a história da igreja. Já inicia, já mostrando realmente a história da igreja, até o capítulo 4, mas deixa definido para nós o que é
O que é a igreja? Porque quando nós vamos depois estudar sobre as cartas, nós vamos ver que cada cartas dessas 7 igrejas representa um período. E há muitos estudiosos que concordam plenamente que nós estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia. Então, nós estamos vivendo esse período da igreja de Laodiceia. Mas, e para entendermos esse período ao qual nós vivemos, é um período que Deus está trabalhando com gentios. Isso é que muitas linhas de interpretação não concordam muitas vezes, porque que há três povos, os quais, 3 grupos, ao qual a palavra de Deus define, que primeiro é os judeus, depois é os gentios e a igreja. E tem muitas linhas de interpretação que não concorda que há esses 3 povos. E isso é bíblico, que há realmente os 3 povos, e Deus realmente de ambos os povos, Deus fez um. Nós sabemos que só havia antes somente os gentios, depois Deus levantou os judeus. E lógico que a igreja ela só começou, depois era um plano para Deus iniciar a igreja do Senhor. Que a igreja ela é composta de judeus e de gentios. Porque nós sabemos que talvez a pessoa fique assim, mas os judeus, eles já aceitaram Jesus? Sim, individualmente, algumas pessoas, alguns judeus, não é como nação, mas porque a Bíblia começou. Isso é bom a gente dar um esclarecimento acerca disso, porque às vezes as pessoas não entendem isso, né? Mas o Senhor Jesus é o que ele esclareceu para aquela mulher samaritana. Falou, olha, a salvação, ela vem dos judeus. Então acontece que primeiro foi para os judeus. E os judeus aí, eles resistiram o chamado de Deus. E abriu esse parente, então, para os gentios, não é mesmo, Zé? Exatamente. Tanto que Jesus, ele, enquanto estava aqui na terra pregando, ele determinou para os discípulos a não pregar para os gentios, porque não era tempo ainda. Então, os judeus, eles rejeitaram a Cristo. Porém, Deus tem um plano muito grande para Israel como nação. Ainda chegará aquele tempo. E uma das provas desse relógio do trabalhar de Deus em relação a Israel é que Israel é uma nação muito jovem. Depois do ano 70 que ela foi destruída, nunca mais existiu Israel como nação. Eram os povos espalhados pelo mundo. E em 1948 é que Israel voltou a se tornar nação. Isso tem 70 e poucos anos. Então, chegará um dia, que inclusive nós vamos ver no Apocalipse, em que Deus tem um grande plano para Israel como nação. Hoje, o povo de Deus hoje é a igreja. Esse é o povo de Deus, é a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo é o corpo de Cristo, né? E Jesus é o cabeça. O homem, para ser salvo, ele precisa de crer em Cristo. A salvação é pela graça, né? Através da fé em Jesus Cristo, da obra vicária de Cristo. Então, é necessário que a pessoa crer para ser salvo. Mas esse é um grande mistério, né? Então nós podemos falar muita coisa em relação a isso, mas nós estamos vivendo a igreja. Então, também a gente está estudando, abrindo esse parênteses aí, porque nós vamos começarmos a estudar o livro de Apocalipse, aí, a hora que nós entrarmos nas cartas, depois vai terminar praticamente a história praticamente da igreja, porque até o capítulo 3, o 4, ela já vai estar... nós cremos que ela já está, então, ali no céu. Ela já vai estar no céu, uma igreja arrebatada. A partir do capítulo 5, nós vamos ver que aí vai ficar os gentios e os judeus. E aqueles ainda que podem se converter aí nesse período tão difícil, né? Exatamente. Então, por isso é importante nós entendermos que há um tempo de salvação, ao qual está aberto para nós hoje. Uma hora nós vamos entrar nesse detalhe, mas é só para não ficar aberto assim, como eu já disse que há esse 3 povos, aí a pessoa, mas onde está escrito isso, né? Então nós vemos 1 Coríntios, no capítulo 10, do verso 32, que fala nesses 3 grupos, né? Primeiro, diz assim a palavra de Deus, capítulo 10, verso 32, diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus,
e nem aos gregos, em outras traduções, nem aos gentios, e nem à igreja de Deus. Então, veja bem, está aqui mencionando os três. Então, os judeus, os gregos, que no caso, na minha tradução, mas tem outra tradução, nós temos aí na Fiel ou em outra tradução, está dizendo gentios e igreja. Então, esses três grupos. Então, agora, a pergunta é, aonde você está hoje? Porque muitas pessoas hoje até mesmo quer se transformar em judeus. Muitas pessoas veem que muita igreja, as pessoas pegam os hábitos deles, a festa deles, o boné deles. Eu já conheci um rapaz que fazia até aquelas trancinhas, irmão mesmo, aceitou Jesus, mas fazia até aquelas trancinhas e tal. Olhava para ele e ele deixou tudo, querendo se transformar num judeu. Mas, na verdade, o certo é nós, então, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador e entender que Cristo, ele é suficiente. E nós temos que ser exemplo tanto para os judeus, tanto para os gentios, ou gentios. Todos eles têm que olhar para nós e querer ser igreja, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Este foi o maior trabalho do apóstolo Paulo, acho que um dos maiores trabalhos, foi desvincular a igreja do judaísmo. O apóstolo Paulo bateu firme em relação a isso, havia muitos judaizantes, havia aqueles que queriam converter os gentios para o judaísmo e do judaísmo para o cristianismo, então não funcionava, né? Chegar a um ponto, o apóstolo Paulo falar para Pedro, que você é judeu, não consegue viver como judeu, você quer que o gentil vive como judeu? Então não faz sentido. O apóstolo Paulo sempre bateu nessa tecla da graça suficiente, e nós não vemos nenhum ensino do apóstolo Paulo relacionado ao judaísmo. Muito pelo contrário, em Gálatas 5 ele fala que ninguém vos condeneis por dias nenhum, dias de santo, dias de sábado, dias de festa. E nós temos ali também o pilar da igreja, que é em Atos capítulo 15, né, que é o conselho da igreja, onde foi decidido ali, baseado em Amós 9, nós vimos ali Tiago, que leu ali Amós 9 e tomou a palavra, que foi decidido que não poderia colocar em cargo nenhum aos gentios, mas a não ser que ele deixasse a idolatria, não comesse carne sufocada e não praticasse a imoralidade sexual. Então não foi colocado nenhum encargo à igreja, aos gentios, vindo do judaísmo, porque a graça de Cristo é suficiente, a cruz de Cristo é suficiente. Nós temos aqui realmente buscar ser cheio do Espírito Santo, e que o Espírito Santo nos convence daquilo que realmente temos que mudar da nossa vida. Ele nos transforma, é Ele que coloca no nosso coração que aquilo que nós estamos fazendo não está certo, é Ele que nos transforma, então não precisa mais desse encargo. Então, é Ele que nos separa como selo, né? É o Espírito Santo que nos santifica para Cristo. Então, o entendimento da igreja é algo muito sublime, é algo que quem realmente conhece, quem realmente experimenta, jamais vai querer experimentar outra coisa, né, pastor? Isso é verdade. Então, nós temos aqui, em Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 4, agora no versículo 4, está dizendo aqui, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça, paz, seja convosco da parte daquele que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai, a ele a glória e poder para todo sempre. Antes de entrarmos no versículo chave de Apocalipse, que é o versículo 7, nós vamos ver aqui, Diácono Rafael tem alguma coisa para dizer aqui dentro do que nós lemos? Exatamente o que nós acabamos de falar agora, né? O Senhor, Ele nos fez sacerdotes, né? Ele nos fez sacerdote e rei. A igreja, ela foi feita sacerdote. Então, nós temos aqui uma sublime dádiva recebida de Cristo, o qual é algo que no judaísmo somente a partir de um povo, que era a tribo de Levi, né?
e algum grupo, apenas um grupo, recebia esse título de sacerdote, e na igreja não. A igreja foi feito sacerdote. Então, o evangelho ele está realmente acima de qualquer religião e dogmas, né, pastor? Esse foi bem colocado aí, o do Diácono bem colocou, e aqui exatamente esse ponto, né? Nos mostra que o privilégio que o Senhor nos deu faz com que a gente possa... Nós estamos bem acima do judaísmo, bem acima, porque como bem estava falando, nós vemos aí que era uma vez por ano, né, Diácono, que ele poderia entrar lá no Santo dos Santos, uma vez por ano, um sacerdote, sumo sacerdote poderia entrar. Mas nós vemos que pela morte de Cristo, ali no Calvário, na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo. Agora, hoje, você, nós temos acesso ao Santo dos Santos, ao qual reafirma isto o apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 9, dizendo: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Nós não era povo de Deus, não estava longe, agora realmente nós somos sacerdócio real. Nós temos entrado um acesso ao Santo dos Santos. Nós podemos falar com Deus. Você pode falar com Deus. Você pode ter comunhão com Deus. É só crer. Na verdade, eu creio, é o que eu vejo muitas vezes nos nossos dias, muitos crentes desanimados, muitos crentes já assim de cabeça baixa, vivendo uma vida de miséria espiritual. É porque não está vivendo numa dimensão a qual Deus revela, não está vivendo realmente dentro daquilo que Deus disse que nós somos. E quando não tem esse conhecimento de quem nós somos, nós ficamos muitas vezes à mercê dos outros. Por exemplo, pessoas que aceitam Jesus e não tem um diálogo com o Senhor, não fala com o Senhor, muitas vezes terceiriza o seu relacionamento com Deus, onde nós vemos que pessoas às vezes até pagam caro, né, para ter uma consulta com o chamado profeta da hora, não é mesmo, Diácono? Aí paga caro, fica na mão dos outros com profetadas e sem esse entendimento que pode falar com Deus e ter comunhão com Deus, não é mesmo, Diácono? Exatamente. O apóstolo João ele começa falando sobre companheiro das aflições, né? A motivação do coração do cristão, do crente, vai definir tudo, né? Jesus disse: não se alegra, para os apóstolos, não se alegra por estar expulsando demônios, se alegra porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então a nossa motivação é realmente entender aquilo que Jesus realmente fez, que foi, nós acabamos de ler aqui no versículo 6, no versículo 5, ele nos lavou de nossos pecados. Ele deu uma nova vida, trouxe salvação. Ele nos fez povo de Deus. O problema é onde eu bato muito a respeito das falsas profecias, né? Porque uma falsa profecia, ela desmotiva uma pessoa, né? Por exemplo, uma certa vez eu estava conversando com uma pessoa que ela estava desmotivada, desanimada. E eu perguntei para ela: por que você está desmotivado? Porque há 13 anos ela recebeu uma profecia que ela ia gravar um CD. E Deus tinha falado para ela isso. Eu falei: mas foi Deus que te falou isso? Não, foi um pastor que profetizou. Então, uma profecia que não se cumpre desmotiva uma pessoa. Mas Deus nunca prometeu essas coisas. Nós não temos que nos motivar com essas coisas. Nós temos que nos alegrar porque nós somos povos de Deus. Deus está conosco. A graça ela é suficiente na nossa vida, né? Então nós temos que também ter a nossa responsabilidade, ela é independente. Jesus disse que vai estar 2 dormindo, um vai subir, o outro vai ficar.
que vai estar dois no campo, um vai ser tirado, o outro vai ficar no campo. Deixando bem claro, a igreja ela tem a sua unidade e a sua responsabilidade pessoal. Então nós não temos que pedir o pastor para orar por nós. Né? Claro que o pastor pode orar por nós temos que pedir para os irmãos orar por nós, mas nós temos que orar, nós temos que ter nosso devocional de oração, nós temos que buscar nossa intimidade com Deus, nós temos que ter as nossas próprias experiências com Deus, porque o apóstolo Paulo fala que a paciência, ela gera experiência, ou seja, a nossa busca com Deus, nosso tempo ali paciente na aprovação. Essa paciência que está falando é o tempo de espera, de não murmuração, de realmente ser grato a Deus por tudo que Ele fez, e automaticamente nós começamos a ter experiências que Deus ele começa a trabalhar na nossa vida. Nós conseguimos perceber isso, você vai conseguir perceber isso. Basta a pessoa ter paciência na sua caminhada, que ela vai perceber que Deus está trabalhando na vida dela, vai gerar experiências, né? E a experiência, ela traz aqui esperança, e essa esperança, ela é alimentada através da sua vida diária, todo dia. Então, cada um tem que viver a sua própria vida, o seu próprio caminho. A salvação, ela é individual, a nossa comunhão com Deus, ela tem que ser individual. E isso vai trazer força espiritual e tirar realmente essa questão da desmotivação que tem acontecido nos dias de hoje, pastor. E às vezes a falta de conhecimento vivo, né? Porque, na verdade, mas talvez pode perguntar, pastor Walter, mas tem conhecimento que não é vivo? Sim, eu acho que quando a pessoa compreende de uma forma errada, ou quando ela conhece, mas não pratica, aquele conhecimento torna-se morto. Então, ela precisa ter um conhecimento vivo. E a palavra de Deus, ela esclarece para nós que nós não precisamos estar nas mãos dos outros. É como o diácono bem falou, uma jovem, uma pessoa desmotivada porque recebeu uma profetada. Né? Então, nós não podemos estar nas mãos dos outros. Nós temos que entender que temos acesso ao Santo dos Santos, podemos falar com Deus e Ele está pronto a nos ouvir. No verso 7, que se buscarmos assim, qual o versículo central, tema central do livro de Apocalipse, aqui no verso 7, que está dizendo assim: eis que venho com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos das terras se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era, o que há e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, nós vemos que o verso 7 é que venho com as nuvens. Esse versículo, muitas vezes, quando traz assim, diácono, até uma confusão, muitas vezes alguns, até mesmo os irmãos, que mais, talvez por não ter um conhecimento mais profundo, que fala assim que o Senhor Jesus vem em secreto, que Jesus vai vir, eles confundem, não, Jesus, não que esse negócio de arrebatamento, que Jesus vai vir em secreto, está escrito que todo olho o verá, então confunde realmente o arrebatamento com essa passagem e não compreendem. Então, muitas vezes as pessoas ficam sem entender, mas não está escrito que ele vem, que todo olho vai ver, como ele vai vir de uma forma secreta, não é mesmo? Exato, tem um porém aí, né? O arrebatamento não é a volta de Cristo. Então, não existe duas voltas de Cristo, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Jesus vai vir com os santos. Aí nós vemos Apocalipse, ele vindo, todo olho verá, e com os santos, ou seja, com a igreja. Então, se nós desvincular isso aí o pós-tribulacionismo fica assim: a igreja vai ser arrebatada, porque o pós-tribulacionismo acredita que a igreja vai ser arrebatada na volta de Cristo. Então ele fica um loop, né? Ou seja, a igreja está aqui, ela é arrebatada e ao mesmo tempo ela desce de novo com Cristo. E aí não faz muito sentido. Por quê? Porque a igreja está na terra, vai em encontro com as nuvens e desce novamente. É uma sequência que não encaixa. Então, quando nós vemos o arrebatamento da igreja, de fato, o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que a igreja vai ser arrebatada, um rapto. Então, esse rapto, esse arrebatamento, com um piscar de olhos, um abrir e piscar de olhos, ele vai existir. E esse arrebatamento,
vai acontecer e aí tem uma sequência de acontecimentos primeiro, para depois a igreja retornar na terra, tá bom? Os flagelos, a taça da ira de Deus será derramada no mundo, não pode ser derramada da igreja. A igreja não pode receber a ira de Deus. Esse é um dos pontos que aí, igual bem está explicando o diácono Rafael, então nós entendemos que a vinda de Cristo, nós podemos entender ela em duas fases. Então nós vemos aí a primeira fase da vinda de Jesus, a primeira, ela, vamos dizer assim, é para os fiéis, para a igreja, vai buscar a igreja, vai tirar a igreja. Isso é um assunto para os crentes, para aquelas pessoas que creem, para aquelas pessoas que têm fé, para aquelas pessoas que aguardam a vinda do Senhor Jesus na iminência, esperando o Senhor a qualquer momento, aquele que vigia, que busca o Espírito Santo, que tem azeite realmente em sua lâmpada, e aqueles que são espirituais entendem esta linguagem. Então busca o Senhor, faz a obra do Senhor, entendendo que só vai levar depois que partir desse mundo, somente as suas obras vai o acompanhar. Então, e procura sempre ter obras dignas de arrependimento. Então, está falando aí, simplesmente entender a vinda do Senhor Jesus em duas fases. A primeira fase, vamos dizer o seguinte, a primeira fase desta vinda do Senhor para aqueles que estão esperando, para o arrebatamento, mas para os santos, eles vão encontrar o Senhor, mas não porque, na verdade, quando se fala que a vinda de Jesus, esta qual está sendo mencionada aqui no verso 7, Diácono, fala de coisas terríveis, né? O pessoal vão se lamentar. Porque é algo terrível. Porque a vinda de Cristo não é bem, né? Uma coisa boa para aquelas pessoas que estão vivendo no erro, né? Exatamente. É este ponto que eu quero... aí que tem um problema. Em Apocalipse 19, Jesus vai vir e vai matar o anticristo, né? Com o sopro da sua boca. Nós vemos isso em Zacarias 14, confirmando isso. O cenário da volta de Cristo será Israel acuado num canto e o poder gentílico tentando destruir Israel. Então será um momento de inteira tribulação, onde o anticristo vai culpar Israel por todas as coisas ruins que estão acontecendo na terra. Da mesma forma que aconteceu na época do Ebola, quando o Ebola começou a espalhar a peste negra começou a espalhar e os povos judeus não pegavam a peste negra. Aí eles começaram a culpar os judeus, que eles eram culpados daquela maldição toda. Então vai acontecer mais ou menos isso aí. Eles vão culpar Israel pelos flagelos do mundo, que a ira de Deus será derramada e toda a tribulação está acontecendo. Então haverá um grande exército gentílico para destruir Israel, e aí Jesus vai vir no Monte das Oliveiras e vai livrar Israel da destruição. Então o cenário aí é um cenário de tremenda tribulação. Quando nós olhamos para o capítulo 24 de Mateus, Jesus ele começa a falar sobre a sua volta em alguns detalhes. Então, ele, nas partes que ele está falando, vigiai-vos, porque não sabem no dia nem a hora, e aí ele dá, em Mateus 24, ele dá o exemplo que será como nos dias de Noé, uns casavam, se davam-se em casamento, comiam, bebiam, estavam ali vivendo uma vida tranquila, próspera, não havia nenhuma tribulação, e de repente veio o dilúvio. E também será, em Lucas 17, ele fala que também será como nos dias de Ló, que também caiu o fogo do céu de repente e todos morreram. Então nós vemos ali que foi uma divisão entre... e também tem Mateus 25, né, a parábola das 10 virgens, em que o noivo se atrasou e as virgens nessas não esperaram pelo noivo, e aí não vigiaram, voltaram, né, dormiram, e Jesus, o noivo quando chegou, pegou eles preparados. Então foi um momento de surpresa, tá? Então a volta de Cristo, quando todo olho verá, não será um momento de paz. A volta de Cristo, tanto Mateus 24 como Mateus 25, Lucas 17, será um tempo de paz. E aí nós vemos aqui no Mateus 24, no versículo 45,
E aí Jesus conta uma última parábola aqui, ó, que é sobre o servo fiel e prudente, que constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, aquele servo mau disser contigo, o meu Senhor tarde virá. Isso é um argumento. O argumento dele é que está tarde, que ele vai demorar a chegar, então já que vai demorar a chegar, eu vou viver como eu quero. E começar a espancar os seus conservos e comer e beber com os bêbados, versos 20 e 50, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, em uma hora que ele não sabe, e separa-o lá e destinará a parte com os hipócritas, e ele verá pranto e ranger de dentes. Então nós vemos uma volta iminente de Cristo em vários exemplos em que vai pegar muitos de surpresa, muito despreparado. Então por isso que nós acreditamos nessa divisão de tempos, onde haverá o ciclo da igreja se findando, o ciclo da graça derramada, começou em Atos 2, derramamento do Espírito Santo. Esse ciclo será findado, o ciclo da graça, do poder ativo do Espírito Santo, do convencimento do homem do pecado, justiça e juízo, da forma que é feito hoje, esse ciclo vai se findar. Exatamente, é isso aí. Fica bem esclarecido. Nós temos aqui, por exemplo, a partir do verso 9, que nós poderemos já adentrar ou aprofundar mais um pouquinho, dando continuidade ao Apocalipse, mas para não ficar extenso o vídeo, nós vamos deixar para a semana que vem, né? Vamos deixar um pouco para a semana que vem, e aí a semana que vem nós vamos dar continuidade a partir do verso 9. Então, fica assim, eu sei que para frente nós vamos trazer depois concernente ao arrebatamento, nós vamos falar sobre o arrebatamento, nós vamos falar o que nós entendemos pela palavra de Deus, o que vai acontecer nesse período em que a igreja vai ficar lá com Cristo, as bodas do Cordeiro, que vai ficar ali o tribunal de Cristo, esses acontecimentos, enquanto aqui na terra estará passando a grande tribulação. Nós cremos nisso aí, que vai ser o julgamento dos fiéis, vamos dizer, com Cristo, para recebimento de galardão. Nós cremos nisso tudo. Então, uma outra hora, nós podemos falar sobre isso. Mas nós queremos dar, para não ficar muito longo, nós vamos parar por aqui, mas na próxima semana nós vamos dar continuidade a partir do verso 9. E que Deus vos abençoe de uma forma especial. Nós vamos fazer uma oração e assim nós vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso ao qual nós passamos juntos. Senhor Deus, graças eu te dou por todos os nossos ouvintes, por aqueles que estão assistindo, por aqueles que estão nesse momento, Senhor Deus, até mesmo estudando conosco, anotando, com desejo de crescer no conhecimento e pedindo ao Senhor verdadeiramente mais iluminação da tua parte, que o Senhor possa assim abrir o entendimento dos mesmos, para que a tua palavra sim possa apoderar de cada um, dando, Senhor Deus, saúde nesses dias difíceis, dando a eles, ó Senhor, sede e fome de ti. Nós entendemos que é o desejo do Senhor fazer saber os teus filhos acerca da verdade já revelada. Graças te damos por tudo, por essa oportunidade, porque é com muito grato, Senhor, é com muita gratidão, com um coração muito grato, que nós realmente expomos as tuas verdades. Graças te damos, e assim continua abençoando os teus, em nome de Jesus. Diácono Rafael, damos agradecimento. Amém. Quero agradecer a todos, né, que estiveram conosco aí. Semana que vem retornaremos, como o pastor disse, e que Deus abençoe a cada dia. Aos poucos vamos aqui acertando o horário, também um tempo limite, né, pastor, para que ande uma coisa mais bem programada. E que o Espírito Santo venha acompanhar cada um de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês, em nome de Jesus, tá? Estaremos orando. Amém. Então nós estamos aí aqui na 60 da Hollis Street, aqui, juntamente com o pastor Aldemir Anastácio, o pastor Iracema, com a equipe de pastores e obreiros, sempre servindo ao Senhor aqui. Na 60 da Hollis Street, nós temos os nossos trabalhos
aqui em Framingham, aqui nós temos aqui o nosso trabalho aqui na segunda-feira, culto de oração, a partir das 7 às 8, e também das 7h30, a partir das 7h30, às 9 na quarta-feira, e temos a Escola Bíblica Dominical no domingo, a partir das 9 da manhã e a partir das 10 horas, aí começa o culto de louvor e adoração, o culto da família. Então, que Deus te abençoe de uma forma especial, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz.